E Seja aí, bem-vindo. eu que agradeço aí o convite. Cara, você já sabe, né, que essas lives, ela é uma iniciativa do projeto GAIPA UFC, nosso projeto de extensão, onde a gente está aproveitando esse momento de quarentena para discutir um pouco, né, com profissionais, tanto da clínica como da pesquisa, assuntos e temas relevantes à acupuntura, dor e outros recursos da medicina tradicional chinesa, né? Então, eu já gostaria de agradecer o seu apoio e o seu aceite por esse convite, né? E dizer que agora eu acho que a gente vai ter muito conteúdo para trabalhar em um curto espaço de tempo, né? O nosso tema hoje é sobre acupuntura auricular e neuromodulação, e eu sei que você é um dos poucos profissionais que conseguem aprofundar nesse tema. Então, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Imagina, Bernardo, eu que te agradeço aí pelo convite, que eu me sinto bastante honrado aí em participar, né? Agradeço ao Grupo Gaipa também, né? Que é referência para nós, né? E, cara, o que que eu posso dizer? É sempre muito bom a gente poder conversar sobre saúde, sobre acupuntura auricular, dor, etc., né? E eu espero, então, poder responder todas as tuas questões aí. E estou à disposição, cara. Ah, legal. Pessoal, então hoje a gente vai estar falando sobre mais questões relacionadas a mecanismos de ação, a neurociências e neurofisiologia, tá? É, no portal do nosso site, www.gaipa.ufc.br, a gente tem uma aba que é síntese de evidências, e aí a gente reuniu um grupo de estudos, desde diretrizes clínicas, revisões Cochrane, ensaios clínicos, pesquisas básicas, tá? Que vai ajudar a nortear. Então, qualquer estudo ou autor que a gente citar aqui, eu vou tentar postar na live para vocês, mas vocês também podem estar fazendo essa busca lá. Ô Marcos, então antes da gente iniciar, eu queria que você se apresentasse, dissesse um pouco da tua formação, como é que foi que você despertou interesse pela auriculoterapia, pela questão do estudo da dor, da neurociências. Conta um pouquinho sobre o que você faz. Então, Bernardo, eu de formação eu sou fisioterapeuta, né? Logo que eu terminei a faculdade, isso no final da dos anos 90, né? Eu já ingressei no curso de acupuntura, né? Eu fiz a minha formação em acupuntura na Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA. Na época, quem era coordenador era o professor Fernando Prati, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E logo que eu me formei, ele me convidou para seguir dando aula nos cursos de acupuntura. E ele me disponibilizou essa disciplina. A base que eu tinha da auriculoterapia, da acupuntura auricular, era a base da formação que eu fiz em acupuntura, da minha pós-graduação, né? E eu assumi a disciplina, comecei a estudar. Na primeira oportunidade de fazer uma formação extra, foi com um aluno direto do professor Marcelo Pereira, que é de Brasília, o falecido professor Marcelo Pereira, né? Infelizmente, aqui eu peço desculpa, eu não me lembro o nome do professor, faz bastante tempo e eu não tinha muita ainda, eu não estava muito inserido no meio, né? Mas essa foi minha primeira formação, esse foi meu primeiro aprofundamento com a auriculoterapia. Depois disso, eu ainda fiz outros cursos, entre eles eu fiz um curso com o Rafael Nogier, que é filho do Paul Nogier, daí é curso de auriculoterapia, né? Fui aluno também do Ernesto Garcia, que foi assim, digamos assim, né? E a partir dele eu fui fazer aula, acabei estudando também com a Huan Chu, que é uma médica chinesa, hoje mora na Flórida, né, nos Estados Unidos, né? E como professor de acupuntura, um dos meus alunos foi o Rafael Vercelino, que Ah, tu já fez uma live com ele esses dias, né? sim, sim. E o Grande Rafael, Rafa. e o Rafael Vercelino, que se tornou um amigo bastante próximo, assim, ele me apresentou o professor Volney Calmo, que é da URGS, né, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre,
E a partir daí eu fiz uma outra especialização, foi em dor e medicina paliativa, né? Então, por intermédio do Vercelino, do Rafael Vercelino. Dessa especialização, eu fiquei bastante próximo com um professor bem disponível, assim, que foi o professor Alexandre Yanes, psiquiatra, que é a pessoa que começou a me dar paper para estudar e me aprofundar no assunto de dor e na questão biopsicossocial da dor, né? Comecei a ter um contato mais aprofundado com neurofisiologia, neurociência, e o Rafael, mais uma vez, muito me falava de um professor chamado professor Adair, né? Professor Adair, que é do PPG de Neurociências da Federal de Santa Catarina. E que foi o seu orientador de mestrado e hoje é o seu orientador do doutorado. Isso, Tá. ele sempre dizia que eu tinha que conhecer o professor Adair, tal. Eu acabei vindo morar em Florianópolis e, coincidentemente, uma noite quem me ligou foi o Marcelo Brecht, outro colega fisioterapeuta, que queria me apresentar ao Adair. Eu acabei conhecendo o Adair, fiquei um ano em iniciação científica, auxiliando na pesquisa de doutorado do Marcelo e fazendo alguns experimentos com modelos animais no laboratório do professor Adair. A Ok. partir daí eu prestei mestrado, né? Entrei no mestrado, fiz todo o meu mestrado com acupuntura auricular em dor aguda, né? Em modelos de dor aguda. E hoje eu continuo lá no meu doutorado, trabalhando ainda com acupuntura auricular, com um modelo de dor crônica agora, né? Tá. Ô Marcos, só para quem não é do ramo da pesquisa básica e não entende muito bem o que significa esses termos, o que é modelo de dor aguda e modelo de dor crônica? Como é que a gente pode trazer isso para a clínica, mais ou menos? Então, assim, quando a gente trabalha com pesquisa pré-clínica, né? Então, por exemplo, dentro da pesquisa pré-clínica, a gente tem os modelos animais, né? O que a gente faz? No animal, a gente tenta mimetizar uma realidade clínica, né? Por exemplo, eu trabalhei com alguns modelos de inflamação somática, né? Inflamação no corpo, inflamação muscular, né? Onde a gente desenvolve no animal esse tipo de inflamação. Trabalhei com dor visceral também, desenvolvendo no animal, através de recursos, técnicas de laboratório, que a gente desenvolve esse tipo de acometimento no animal. E a partir daí a gente consegue investigar mecanismos que estão envolvidos, resposta comportamental, né? Ou seja, é um modelo, não quer dizer que, por exemplo, atualmente eu trabalho com um modelo de fibromialgia. A gente faz o animal desenvolver dor crônica generalizada, desenvolver um comportamento tipo depressivo, né? E a gente consegue, então, ter um modelo para avaliar a resposta desse animal frente a um tratamento, né? Entendi. Então então a pesquisa básica, a diferença, se a gente puder didaticamente dividir, uma pesquisa básica ou pré-clínica é uma pesquisa que ajuda a descobrir mecanismos de ação de uma droga ou de um recurso terapêutico, ou mesmo de um processo fisiopatológico. E a pesquisa clínica, ela seria a aplicação desse recurso terapêutico para avaliar, então, o seu efeito específico, a sua eficácia, a sua efetividade, ou então a sua segurança, né? Isso, eu vou fazer o seguinte, ó, vou ser bem simplista, tá? Mas tentando ser didático, né? A pergunta de pesquisa numa pesquisa básica, né? É como funciona. E a Tá. pergunta de pesquisa numa pesquisa clínica é será que funciona? Né? Então, não necessariamente assim, porque eu posso investigar mecanismos em humanos, hoje com tecnologia, né? Ressonância magnética, etc., né? Mas, basicamente é isso. Uma eu quero saber como funciona, a outra eu quero saber se realmente funciona. Ok. E Marcos, agora conta pra gente o que é acupuntura auricular ou auriculoterapia. Tá? Então, são formas de terapia que usam como meio, como abordagem, né? O pavilhão auricular, a sua inervação, certo? A gente tem um modelo que é chamado auriculoterapia, que é um modelo de terapia auricular que ele é europeu. Ele foi desenvolvido por um médico francês chamado Paul Nougier. E a gente tem, na verdade, uma escola, uma linha de terapia auricular que é chinesa,
que é chamado de acupuntura auricular. Então, são duas escolas, a auriculoterapia e a acupuntura auricular. A primeira é uma escola ocidental, né? E a segunda é uma escola, então, oriental. Tá. Essa primeira e segunda, pessoal, ele disse em relação ao exemplo que ele deu, mas a originária, a pioneira, foi a da escola oriental, né, que surgiu dos referenciais teóricos da medicina tradicional chinesa, e essa segunda, que é a auriculoterapia europeia, ela surgiu mais ou menos a partir da década de 50, 50. 60, né? Final E da ela década de 40, 50. é a mais contemporânea e que tem um paradigma, um modelo de entendimento mais neurofisiológico, né? Mais alinhado com o modelo biomédico, né? De ciência que é o que a gente aprende de forma hegemônica na academia. Muito Isso. bem. Acho que E existe uma interdependência entre as duas, né? uhum, O modelo tradicional, quer queira ou não, surgiu de base para o modelo europeu, né? E o modelo europeu, na verdade, ele padronizou um mapa mais robusto, assim, né? Que serviu também para evoluir o modelo oriental, né? tá. Mas tu colocou E, muito bem, tá correto. e Marcos, e o que seria a neurociências e neuromodulação? Qual que é o conceito que você utiliza nos seus trabalhos? Bom, neurociência vamos dizer assim, é um guarda-chuva onde vai abrigar muita coisa, né? Vai abrigar a neurofisiologia, vai abrigar a neurofarmacologia, vai abrigar as questões comportamentais, da psicologia, enfim, é muito ampla a neurociência, tá? Ela acaba abrigando muitas outras disciplinas, né? Neuromodulação, neurofisiologicamente falando, é, na verdade, uma ação, tá, fisiológica perante um primeiro estímulo que pode inibir esse estímulo ou pode facilitar esse estímulo. Então, tu pode neuromodular, não basta dizer assim, neuromodulação, tu tem que dizer se está modulando para cima ou para baixo, certo? Ah, Isso em termos neurofisiológicos. Em termos de abordagem, tem diferenças, tá? Quando eu falo que eu vou intervir com uma técnica neuromodulatória, eu estou, na verdade, gerando um novo circuito neurofisiológico que provavelmente vai determinar um novo comportamento, tá? Quando eu faço alguma intervenção que, na verdade, fica como resposta terapêutica um comportamento já pré-existente, eu não estou fazendo neuromodulação, eu estou fazendo uma neuroestimulação. Vou dar um exemplo. Dor, por exemplo. A via inibitória descendente da dor é um dos principais mecanismos de ação antinociceptiva, ou seja, que vai inibir a passagem de um estímulo aferente, que é um estímulo potencialmente nocivo, certo? Fisiologicamente, existe uma via que é reflexa, que inibe esse estímulo nociceptivo. Se eu intervenho com uma terapêutica, acupuntura, eletroacupuntura, a acupuntura auricular, e eu consigo, na verdade, ter uma resposta antinociceptiva, certo? Eu não estou fazendo uma neuromodulação, eu estou fazendo uma neuroestimulação, porque eu estou, na verdade, estimulando uma coisa que já existe. tá. Quando eu tenho, na verdade, circuitos pré-existentes já que alimentam um determinado comportamento, um comportamento do tipo depressivo, né? E eu consigo, através da minha terapia, mudar não digo, mas criar novos circuitos que eu ativo e inibo áreas do cérebro, eu estou gerando um novo comportamento. Isso é uma neuromodulação, certo? Então, neuromodulação como técnica, a psicoterapia faz neuromodulação, a acupuntura faz neuromodulação, estimulação transcraniana faz neuromodulação. Um recurso hoje muito utilizado é a terapia cognitivo-comportamental. Então, ela também faz neuromodulação. Qualquer intervenção que eu mude, que eu construa um novo comportamento que vai competir com o pré-existente, eu neuromodulei, Tá, entendeu? então, quando eu utilizo um recurso terapêutico igual TENS, acupuntura, aí eu estou usando de uma via
analgésica, endógena, que já existe no corpo, e simplesmente eu estou ativando essa via. Né? Então, são conceitos diferentes, neuroativação e neuroestimulação. Isso. Tá. Ficou claro, eu acho? Sim, sim, perfeito. Pessoal, nessa nossa live de hoje, a gente vai mudar um pouco a ordem da sequência, tá, da entrevista. Com o Fábio Ataíde e com o Rafael Bercelino, a gente começou falando de pesquisa básica e foi para pesquisa clínica. Mas na de hoje, para facilitar o nosso diálogo, a gente vai iniciar falando um pouco de pesquisa clínica, o que se tem de evidência, e aí vamos aproveitar a expertise do Marcos para entender quais são os mecanismos de ação que acontecem com a acupuntura auricular, né? E como que a gente pode utilizar desses mecanismos para neuroativar ou neuromodular, tá? Ô Marcos, eu tenho você como uma grande referência na acupuntura e principalmente na auriculoterapia, porque quando a gente faz a formação, a especialização, a gente vê esse conteúdo dado muito embasado em livro, em um referencial teórico mais clássico, que é muito importante e útil para a prática clínica, né? Mas eu sei que em 2014 foi o primeiro contato que eu tive presencialmente com você em um congresso da Associação Brasileira de Acupuntura, e você nem me conhecia, foi super atencioso, solícito, né? E já sentou comigo lá e começou a tirar umas dúvidas. Então, a partir desse momento, eu acho que foi o divisor de águas para eu entender a auriculoterapia do ponto de vista neurofisiológico, né? E até hoje, no meu doutorado, na minha prática clínica, eu entro em contato contigo, tiro muita dúvida, né? Mas, para a gente contextualizar um pouco, a auriculoterapia ela é um recurso terapêutico que surgiu junto com a medicina tradicional chinesa, isso há mais de 3.000 anos, né? E que hoje, a gente tem dois cenários, um de legitimação social e um de legitimação científica, né? Essa legitimação social, a gente tem, por exemplo, o interesse da Organização Mundial de Saúde, que já formou o primeiro grupo de estudo em acupuntura auricular, já na década de 80, para produzir uma padronização de termos, né? Então, isso resultou em um relatório, né, que foi publicado pela OMS na década de 90, com a padronização dos termos, dos pontos de auriculoterapia, né? Nós temos um mapa padronizado de pontos pela Confederação Mundial de Acupuntura e Mocho Bustão, né? Foi a edição mais recente, eu acho que é de 2012. Nós temos a auriculoterapia inserida em vários sistemas públicos e privados de saúde, como o sistema privado, que é o americano, no NIH. Nós temos na Inglaterra, no NHS, o uso da auriculoterapia sendo reembolsado pelo governo. E no Brasil, a nossa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares institucionalizou no SUS, né? Então, a população brasileira, ela hoje consegue receber esse tratamento do nível da atenção primária à atenção terciária. A gente sabe que o Ministério da Saúde, desde 2015, vem fazendo a formação de profissionais de nível superior da atenção básica, né, em parceria com a UFSC, a formação em auriculoterapia, né, já formou mais de 7.500 profissionais. No CNES, né, na tabela de procedimentos do SUS, a gente tem a auriculoterapia como uma prática multiprofissional, então as profissões regulamentadas da saúde, o profissional pode fazer a formação, né? Inclusive o COFIT, em 2015, emitiu uma resolução reconhecendo a auriculoterapia como prática do fisioterapeuta, né? E aí eu queria te perguntar para quais condições de saúde que a auriculoterapia é recomendada, né? Que ela se propõe a trazer um cuidado, uma melhora para o paciente. Sim. Hoje, se a gente for fazer uma busca em bancos de dados, assim, vamos pegar o PubMed, que eu acho que é o principal deles, né? E a gente vai encontrar mais ou menos aí um pouco mais de 1.000 publicações com auriculoterapia e acupuntura auricular, né?
Dessas aí, a gente vai encontrar aí praticamente 50 revisões sistemáticas, vamos encontrar mais de 300 estudos randomizados, controlados, né? E a grande maioria desses estudos são estudos clínicos, são mais de 800 estudos clínicos e pré-clínicos são mais ou menos aí próximo a 200 estudos pré-clínicos, né? Por uma diversidade de situações, né? Obviamente, talvez a mais pesquisada e até a mais conhecida pela academia e por profissionais esteja no controle da dor, né? No tratamento da dor. Mas pode incluir também alterações emocionais, questões imunológicas, como problemas respiratórios de vias aéreas superior, né? Questões relacionadas a controle de náusea, de vômito, tanto na gestante quanto também em pacientes que fazem tratamento, pacientes oncológicos, né, em tratamento para quimioterapia, questões relacionadas a vícios, tabagismo, né, drogadição, alcoolismo, né? Enfim, Bernardo, é uma diversidade bastante grande, né? A gente teve uma oportunidade há pouco tempo, a convite da Bireme, junto com o professor Adair, a gente fez uma revisão bastante ampla disso e a gente encontrou muito estudo e até o que nos surpreende, né? Boa parte de qualidade moderada, né? Então, é um campo vasto, um campo bastante amplo. Ô Marcos, é interessante porque dor é o carro-chefe, tanto quando se fala em acupuntura e em auriculoterapia, mas eu lembro que nos Estados Unidos a auriculoterapia começou a ganhar destaque, ainda na década de 90, foi o protocolo NADA para tratar tabagistas, né, cara? Redução do uso de tabaco. E pelo um levantamento que a gente fez, hoje a gente possui mais de 150 revisões sistemáticas em acupuntura auricular e auriculoterapia, né? É importante a gente dizer para o nosso ouvinte que se você for fazer uma busca em qualquer base de dados, na Pedro, na Medline, você tem 2 descritores em saúde para esse recurso terapêutico, né? Isso. Me perdoem a pronúncia no inglês, se eu fizer errado, mas uma é auriculotherapy e a outra é ear acupuncture, né? Mas você também tem os termos que são sinônimos. Então você tem auricular acupuncture, auricular acupressure, acupuntura de campo de batalha, que é a Bakerfield acupuncture. Então você possui sim vários termos, unitermos que são sinônimos, né? E estão dentro desse guarda-chuva. Mas veja só que legal. A primeira revisão sistemática sobre acupuntura auricular, ela foi publicada em 2005. Hoje nós temos mais de 150 revisões sistemáticas. Destas 190 revisões, destas 150, 90 são meta-análises, sendo que a primeira meta-análise em acupuntura auricular foi publicada em 2006 na Cochrane, né, que foi o Gates e colaborador, que pesquisaram sobre acupuntura auricular na dependência de cocaína, né? Então, nos Estados Unidos, o interesse deles na acupuntura auricular era para tratar o drogadito, o tabagista, alguém com algum vício, né? Seja em álcool, droga ou tabaco. A primeira revisão sistemática foi publicada em 2005, que foi o grupo do Edza Ernst, né? Que todo mundo conhece ele como Zangado, né? Que já publicou muito sobre medicinas complementares e alternativas, o que no Brasil se chama de práticas integrativas e complementares, e que hoje faz uma linha de frente aí contra essas práticas, né, contrariando várias publicações que ele tem, mostrando a efetividade e o valor dessas práticas. Mas a primeira revisão sistemática foi dele, que foi para estudos de dor oncológica, né, publicada na European Journal of Pain em 2005. E nós temos também, cara, a recomendação para acupuntura auricular em alguns guidelines. Então, tem um guideline mais recente, o guideline escocês, para manejo da dor crônica. Então, a Escócia ela faz parte do NHS, né, o Sistema Público de Saúde do Reino Unido, e eles recomendam a acupuntura com forte recomendação, grau A, né, junto com o exercício terapêutico.
E aí, esse termo acupuntura é um guarda-chuva enorme, né, que pode descrever várias técnicas de acupuntura, eletroacupuntura, a própria acupuntura sistêmica, o dry needling, e nesse guideline ele traz ali só um estudo, uma revisão sistemática, falando sobre a acupuntura auricular. Na Cochrane, específico para acupuntura auricular, se eu não me engano, tem uma ou duas revisões, mas existem várias outras revisões que tiveram como objeto a própria acupuntura ou alguma condição de saúde em específico, que também cita, traz alguns dados interessantes sobre a acupuntura auricular. Por exemplo, tem uma revisão Cochrane de 2013, que é do Penick e do Liddell, intervenções para tratamento e prevenção de dor pélvica e lombar em gestantes, né? Que ele já faz uma menção sobre a auriculoterapia, já traz aí alguns dados, resultados, mostrando que a auriculoterapia ela é efetiva para redução de dor e incapacidade devido à dor lombar pélvica, né? O que nós já sabemos do ponto de vista de efetividade de auriculoterapia? Então, tem uma revisão sistemática que ela é de 2010, né, a do Asher, foram 387 pacientes, mostrando que a acupuntura auricular é superior ao placebo, né, e pode reduzir a dor e o tratamento e o uso de medicamentos. Nós sabemos também, tem uma revisão de 2017 com 808 pacientes, mostrando que os efeitos da auriculoterapia podem se manter por um período após finalizar o tratamento. Então, o paciente faz uma sequência de 6 atendimentos em 2 meses e ele pode ter aí a manutenção desse efeito 6 meses após o finalizado o tratamento. E a gente possui uma revisão sistemática com meta-análise que pegou 9 estudos, 333 pacientes, mostrando que a eletroacupuntura ela possui um resultado imediato para manejo da dor. Então, em unidades de urgência, né, que, por exemplo, uma UPA que recebe um paciente com dor, você fazer a auriculoterapia, nas primeiras 24 horas você já tem uma resposta analgésica, né? De ensaio clínico, o que você disse, pontuou muito bem. A maioria dessas revisões sistemáticas e meta-análise são de baixa a moderada qualidade. Eu acho que a gente só possui umas 16 revisões de alta qualidade, né, avaliada pelo AMSTA. Mas de ensaio clínico, cara, a gente possui uma quantidade já considerável de ensaios clínicos de alta qualidade metodológica. Então, se a gente fazer uma busca na Pedro, por exemplo, a gente tem aí estudos de qualidade metodológica 9, né, que só não conseguiram cegar o terapeuta por causa da especificidade do tratamento. E, assim, hoje em dia, né, o pesquisador que publica estudos de melhor qualidade metodológica, estudos clínicos, né, e com uma população grande, sem dúvida o Jorge Vaz, que é da atenção primária lá na Espanha, né? Ele é um médico e, por exemplo, ele tem um estudo de 2014 com 279 pacientes, né, 2 braços, e publicou agora, em 2019, um estudo que avaliou o efeito da auriculoterapia para o manejo da dor lombar e pélvica em gestantes, um estudo realizado com 4 braços na atenção primária, a auriculoterapia realizada por parteiras, né? E foram 220 participantes. Só que, infelizmente, quando a gente pega a maioria dos ensaios clínicos, são estudos pequenos em auriculoterapia, né? Com cerca de 30 a 80 participantes. Então, isso tudo está disponível lá na página do GAIPA, Síntese das Evidências, revisões sistemáticas para quem quiser conferir, tá? Mas, Marcos, agora eu queria te aproveitar aqui para a gente falar sobre a plausibilidade biológica da auriculoterapia, tá? E aí os ouvintes podem ir anotando as perguntas de vocês, que no final a gente vai abrir para tentar responder, tá? Marcos, o que acontece? Primeira coisa, por que a orelha ela faz uma comunicação sistêmica com o corpo, cara? O que explica isso? É meridiano? É inervação? O que é? Bom, nós temos algumas teorias que tentam justificar, dar essa resposta à tua pergunta, né?
mas são apenas teorias, não tem nada ainda comprovado, como a teoria homuncular, que foi proposta por Nogier, assim como a teoria embrionária, a teoria dos canais, dos meridianos, que tu acabou de falar, né? Mas o que, na verdade, existe são mecanismos neurofisiológicos que estão implicados aí na estimulação auricular. Primeiro que a gente tem no pavilhão auricular os dois tipos de inervação que a gente possui, né? A periférica, né? No centro da orelha a gente tem inervação craniana, né? Com o quinto par craniano, que é o trigêmeo, né? E o décimo par craniano, que na verdade é o único ramo do décimo par craniano, que é o nervo vago, que ele tem uma inervação somática, quer dizer, ele vai para o corpo, né? Grande parte deles são fibras que vão para os órgãos viscerais, né? E a periferia da orelha, a parte mais de fora, mais destacada, tem inervação espinal, né? Inervação simpática, né? Então a gente tem um mecanismo que envolve parasimpático dentro da orelha e espinal fora da orelha, certo? Se são, na verdade, nervos de polaridades diferentes, eles também neurofarmacologicamente estão implicados neurotransmissores diferentes, né? Então a gente tem no centro da orelha uma ação colinérgica que envolve então o principal neurotransmissor do sistema neurocentral, que é a acetilcolina, e na periferia da orelha a gente tem ação adrenérgica, serotonérgica e opioidérgica, tá? Quando tu fala em dor, Bernardo, independente do que a gente estimule, se é uma via simpática ou uma via parasimpática, na verdade, quando a gente fala simpático, parasimpático é a resposta, tá? Eu estou usando assim, se é uma via espinal ou se é uma via de nervo craniano, independente do que for, isso no tronco encefálico vai, na verdade, ativar núcleos que vão ocasionar praticamente a mesma resposta. Diferentes mediadores para ativar isso, mas com a mesma resposta. Então, independente de onde tu estimule o pavilhão auricular, tu tem ativação de via inibitória descendente. Tá? Então, isso, digamos assim, tem uma indicação para analgesia, para efeito antinoceptivo, certo? Então, qualquer ponto que tu use na orelha, tu vai ter uma ação antinoceptiva. Os pontos que tu usa na orelha, além de ativar esse núcleo da PAG aí, que inicia a cascata da via inibitória descendente, ela ativa também núcleo trato solitário, que ativa um outro reflexo que existe, que é o reflexo inflamatório, que modula a resposta inflamatória. Por sua vez, também, o núcleo trato solitário tem circuitarias com outros núcleos, por exemplo, com o núcleo hipotálamo-hipófise, que vai aumentar a disponibilidade de beta-endorfinas também. Tem ligação com o núcleo hipotálamo-hipófise adrenal, que é o HPA, né? Que, na verdade, vai ter também uma atividade de modulação inflamatória através da liberação de corticosterona pela suprarrenal, né? Existe também a ligação do núcleo trato solitário, que é um núcleo vagal do tronco encefálico que a gente está falando, né? Que tem circuitos que a gente chama de circuito mesolímbico, né? Que tem relação, então, com emocionalidade, tem relação com memória, aprendizado, com circuitos de recompensa, né? Então, você vê que eu estou falando assim, que a resposta auricular ela pode mediar tanto respostas antinoceptivas, como respostas de modulação inflamatória, como respostas de recompensa, motivação, né? Memória, né? E demais emocionalidades, né? Então, por isso que é bastante amplo, né? E isso é algo que já está bem descrito dentro da ciência básica, né? Tá, antes de você entrar mais a fundo nisso, ô Marcos, então, desse ponto de vista do que hoje as pesquisas básicas mostram para a gente, isso traz a importância de se pensar em estudos clínicos cujo o grupo placebo realmente seja um tratamento inerte, né? Então, pelo que a ciência básica mostra para a gente, qualquer estímulo na orelha, independente da região, ele já vai causar uma resposta analgésica via descendente de dor, né? Liberação de opioides endógenos ali no corpo posterior da medula. Então, existe um placebo hoje ideal para auriculoterapia? Eu sei que há duas revisões temáticas tentando
trazer o contexto, o cenário do que se tem de placebo nos estudos, né? Mas o que você hoje consideraria como um tratamento placebo, um sham correto para uma pesquisa clínica? A estimulação falsa. Seria um Não, adesivo não só na orelha sem apertar. um adesivo, né? Um estímulo falso. Não pontos que seriam um placebo, né? Mas sim, na verdade, o uso de um estímulo falso. Ou então tu usar uma outra terapia que seja inerte. Se tu Tá. comparar com o uso do pavilhão auricular, estimulação auricular, por exemplo, com estímulo, com um ultrassom desligado para uma demonstração, ou até mesmo uma intervenção auricular, como, por exemplo, um laser desligado, né? Pronto. Mas, Isso é bom você falar. Quais são os recursos terapêuticos comumente utilizados na clínica e na pesquisa para fazer estimulação de pontos na auriculoterapia? bom, a clínica é terra de ninguém, né? Tu vai encontrar de tudo, né? Estimular. Mas quando a gente fala em pesquisa, Ah, quando tu fala em pesquisa, basicamente tu vai encontrar assim, estudos com acupressão, o termo acupressure, né? Que aí tu vai ver que na verdade são técnicas que usam ou esferas magnéticas ou esferas de sementes, né? Tu vai encontrar o termo auriculopuntura, que é o uso da agulha mesmo, e aí pode ser a agulha, aquela tradicional de acupuntura, agulha filiforme, ou agulha semipermanente. Tu vai encontrar eletropuntura, que na verdade vai usar tanto a estimulação elétrica em agulhas intradérmica, né? Ou também a transdérmica através de eletrodo. Um parêntese, né? Agora a gente falou em estimulação transdérmica auricular. Vamos destacar aqui então um estudo feito pelo Ronald Melzack em 1991. Tá? Ele publicou, se não me engano, Journal of Pain, tá? 1991. Ele publicou um estudo com uso de estimulação auricular em pacientes com dor fantasma. Tá? Então ele mostrou resultado com grupo placebo, né? Estimulação falsa ele usou, né? E ele mostrou então o resultado então no controle da dor fantasma nesses pacientes com eletroestimulação auricular. o Ronald Voltando, Melzack é um dos pais da teoria do portal da dor, inibição isso, na substância neuromatriz, gelatinosa. Ah, cara, isso, bacana. da Universidade McGill, né? Tá. Ele E fez pesquisa com acupuntura auricular também, né? depois tu tem a fotobioestimulação, né, que é o uso do laser de baixa intensidade. Então, basicamente é o que a gente vai encontrar nessas pesquisas aí, tá? Nessas mais de 1000 pesquisas que a gente fez um apanhado geral aí. Tá. E Marcos, e hoje já se tem mais ou menos alguma sugestão de qual recurso terapêutico promove um melhor estímulo e resposta clínica? Se é acupressão, se é o uso de agulha, de laser? Bernardo, não existe esse consenso, cara. Eu até já vi estudo comparando um com o outro, só que alguns pendendo, dependendo da situação, falando que a agulha teve uma resposta mais significativa. Eu já vi outros com acupressão tendo resposta mais significativa. Eu acho que não existe o consenso. Eu acho que a gente tem que pensar que nós temos um arsenal disponível e a gente tem que levar também em consideração a questão do paciente, né? Porque tem gente que não tolera o uso de agulhas e tem gente que não tolera ficar com um adesivo colado na orelha, com uma esfera, uma semente, enfim, né? E prefere um estímulo breve, como de acupuntura com uso de agulha filiforme, né? Então, assim, eu acho que não é a diferença de material o problema, entendeu? Como a gente falou no início, existem mecanismos que são neurofisiológicos que estão envolvidos, né? Existe, então, a questão de estimular um receptor e tu ativar uma via que é reflexa, como a via inibitória descendente, como a via de modulação inflamatória, ou então tu tá produzindo respostas neuromodulatórias, mudando comportamentos do teu paciente, ativando novos circuitos, né? Tá. Ô Marcos, isso é muito bacana porque você já mostrou para a gente, então, que tem um estudo do Pilker de 2002, um estudo morfológico que mostrou que a orelha ela possui 4 tipos de inervações, sendo que o centro é vagal, então ele faz essa conexão com os órgãos e funções do corpo, né? As funções autonômicas e tanto somáticas também, a orelha consegue ter essa comunicação.
através da orelha, eu consigo mandar uma aferência para núcleo do trato cingulado e daí desencadear uma série de Trato respostas. solitário. Núcleo do trato solitário, né? Seja uma resposta analgésica ou seja uma resposta anti-inflamatória, né? A gente tem alguns estudos em pesquisa básica e humanos que mensuraram a questão de citocinas pró e anti-inflamatórias e uso de auriculoterapia? Tem bastante estudo pré-clínico com isso e esses biomarcadores já estão sendo bastante usados em pesquisa clínica também. Eu mesmo, no meu doutorado, eu uso marcação de citocina, né? Então, assim, ó, o reflexo colinérgico, né, a ativação de um reflexo que modula a resposta inflamatória, ela, ela já está bem descrita. Inicialmente começou com tracing, né, fazendo digamos assim, desvendando essas rotas aí, né, e se usa há algum tempo já, autorizado pelo FDA, a estimulação vagal invasiva, né? Que, como qualquer cirurgia, tem seus riscos, né? Para controle, então, de dor crônica, depressão, controle de diabetes, né? Que nada mais são que modulações inflamatórias também, né? E a partir de um tempo para cá, tem se feito isso de forma não invasiva através do pavilhão auricular. Então, tem bastante estudo pré-clínico com isso e tem também estudos clínicos. Eu queria destacar um nome aqui, que é o Napadol, né, que é de Harvard, né, e ele publica bastante na PEN, né, ele tem publicação na Cell, ele tem publicação em revistas de alto impacto, né, mostrando essa resposta modulatória do uso da estimulação auricular, né? Mas a marcação com citocina realmente é algo que está vindo bastante aí nas pesquisas com aurícula. Ô Marcos, eu localizei 3 estudos clínicos que teve como desfecho primário ou secundário marcadores inflamatórios, né? Aí tem 2 pilotos e um que é um ensaio clínico pequeno de 29 participantes, divididos em 2 grupos, de alta qualidade metodológica, né? Que foi publicado na PEN Medicine agora em 2018. Então, ele utilizou numa população que fez a cirurgia de artrodese cervical, né? E avaliou o efeito da auriculoterapia verdadeira no controle aí dos mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, né? Encontrando aí uma modulação, a palavra correta? Deixa eu fazer um parênteses, assim, só para deixar claro. O termo anti-inflamatório é um termo que não se usa mais hoje em dia. Certo. Tá? Tá. Porque, olha só, vou tentar ser bem rápido para não tomar muito nosso tempo, né? A Isso, resposta tá. inflamatória, ela é fisiológica. A gente não Tá. pode entender como algo patológico, Certo. tá? E ela é benéfica e necessária para ver reparo. Portanto, ela tem uma fase pró-inflamatória e uma fase pró-resolutória. Isso Tá. tem que ser tudo muito bem orquestrado pelo nosso organismo, porque senão eu posso evoluir para uma condição crônica, como uma doença autoimune, ou eu posso, dar um exemplo mais drástico, evoluir para uma questão sistêmica, que seria uma sepse, um choque séptico, né? Então, como é que isso é orquestrado dentro do organismo? Intrinsecamente, a própria citocina pró-inflamatória, essas substâncias pró-inflamatórias, elas sinalizam a ativação das pró-resolutórias, né? Então, uma via ativa a outra. O segundo mecanismo que está envolvido aí é o próprio controle vagal, que detecta uma alteração súbita aí de crescimento de citocina pró-inflamatória e, através de um reflexo vagal, libera acetilcolina, que vai, na verdade, se ligar em receptor de macrófago, por exemplo, né? Inibindo a produção de mais citocina, ou a liberação de mais citocina pró-inflamatória, né? A gente tem também a via adrenal, né? Através do HPA, liberando corticosterona, né? Que também vai se ligar a macrófago, é um imunossupressor, né? Então, olha só, Bernardo, quando a gente fala em anti-inflamatório, lembra muito de medicação anti-inflamatória, né? Tá. E está mostrado também que o uso de anti-inflamatório, tu quebra esse ciclo, que ele é fisiológico, né? Então, ao mesmo tempo que tu dá conforto para o teu paciente sentindo menos dor, menos resposta inflamatória, Atrapalha o tu reparo tecidual. alonga a recuperação dele.
Hoje se fala muito em farmacologia de pesquisa na verdade, estudos aí que estão envolvendo medicações que são modulatórias da inflamação. Modulatória da inflamação. E quando a gente fala em acupuntura, seja acupuntura auricular ou sistêmica, a resposta que a gente tem não é anti-inflamatória, ela é modulatória da inflamação. Ela Ótimo. modula a inflamação, ou seja, eu não corto nenhuma fase. Eu apenas dou um input para o sistema neuroendócrino modular isso, certo? Certo. Ô, Marcos, agora eu queria te perguntar sobre especificidade de pontos. Nós temos alguns estudos com ressonância nuclear magnética funcional realizadas em humanos. Então, tem um estudo de 2017, publicada na Brain Stimulation, que foi sobre a estimulação auricular vagal transcutânea, né, como um possível mecanismo para o efeito analgésico da acupuntura auricular. Então, é do grupo do Taras Ozichenko, que é um dos maiores pesquisadores em acupuntura auricular. Ele tem aí pesquisa clínica publicada na PEN, pesquisa básica, revisão narrativa, e assim, é um dos maiores produtores de conhecimento científico, né, nessa área. E aí ele mostra a questão da modulação do sistema límbico, amígdala, de acordo com alguns pontos auriculares que são ativados. Eu queria que você dissesse para a gente, primeiro, a especificidade de ponto de auriculoterapia, segundo, a especificidade da lateralidade da orelha ser estimulada. O que você sabe sobre isso para a gente e como que isso se aplica em condições como tratamento de obesidade ou tratamento de depressão? Ok. Então, assim, ó, nós não temos, de fato, um mapa como proposto pelo Nogier ou proposto pelos chineses de validação daquilo ali. Cientificamente não se tem isso validado, a questão de pontos, né? Mas a gente já tem, digamos assim, validado que diferentes áreas da orelha produzem respostas diferentes, né? Isso tanto em modelo animal, como tu bem mesmo está citando alguns pesquisadores aí famosos, eu falei até do Napadol, que trabalham com ressonância magnética funcional e conseguem mostrar isso, tanto em pessoas saudáveis ou até em pacientes, né? O ano 2017 também o Napadol publicou um estudo com migraine, né? Com enxaqueca, mostrando a modulação que acontecia, desculpe, a alteração que acontecia no tronco cefálico, né? A enxaqueca, na verdade, uma das características dela é a excitabilidade dos núcleos do tronco encefálico, que foram demonstrados que modulou essa resposta com a auriculoterapia. Bernardo, provavelmente existe sim diferença de lateralidade e existe diferença também do centro para a periferia da orelha em diversas situações, tá? O que acontece é o seguinte, que isso está muito no início ainda, na verdade, essa é a linha com que eu trabalhei no mestrado e trabalho no doutorado, tá? A maioria dos estudos que tu vai encontrar, por exemplo, de estimulação vagal, geralmente utilizam só o lado esquerdo por uma questão aí de parefeito que se levantou, que o lado direito pode ter parefeito cardiovascular, né, de bradicardia, etc. Mas isso aí é algo que também não está assim, bem elucidado, né? Tem estudos também que testaram o lado direito, mas a grande maioria com o lado esquerdo, tá? Em relação à acupuntura auricular ou auriculoterapia, tu vai encontrar muita coisa de estímulo bilateral simultaneamente, né? Ou então alternando os lados. Então tu não consegue ter uma comparação, certo? Agora, tem estudos em modelo animal, tá? Vamos falar de plausibilidade biológica, né? Aonde, por exemplo, em casos de emocionalidade, o lado direito na estimulação vagal produz uma resposta mais evidente do que o lado esquerdo. Quando se fala de efeito antinociceptivo, o lado esquerdo produz uma melhora mais evidente que o lado direito. Então, olha só, eu estudei no mestrado com dor aguda, né? Então, modelo de nocepção, eu tive respostas bem superiores, né? Significativamente superiores, quando eu trabalhava a estimulação auricular do vago esquerdo e não do direito. Agora, no doutorado, eu estou trabalhando com modelo de dor crônica, ou seja, eu não tenho a nocepção, né? Mas eu tenho uma, digamos assim, uma má adaptabilidade do sistema nervoso central, né? Então, estou trabalhando com modelo de fibromialgia, que tu tem dor generalizada sem ter tido uma lesão,
tu tem um quadro tipo depressivo acompanhado e eu não tenho respostas tão boas com o lado esquerdo, e sim com o lado direito. O ano passado saiu um estudo na Cell, a Cell tem impacto 35, tá? Caramba, Esse estudo equivalente da Cell, a Lancet, ou a JAMA? A JAMA, né? pô, a Cell bate na porta da Nature, né? Tá. 35 o impacto dela, tá? Então ela fez um estudo com circuito de recompensa. Ela pegou animais, né? E esses animais eles ficaram extremamente motivados à busca de uma recompensa que era um alimento adocicado, né? E a partir da estimulação dos núcleos vagais do lado esquerdo e direito, eles foram ver se eles conseguiam, na verdade, reverter esse quadro, né? Os animais extremamente ansiosos em busca da recompensa dele. E isso foi, na verdade, significativo quando eles faziam do lado direito e não do lado esquerdo, tá? Então, isso tem uma diferença aí, que é ainda a gente está na plausibilidade biológica. Eu não quero que as pessoas daqui peguem essa informação e saiam vendendo aí, achando, não, tem que ser assim, lado direito, esquerdo. Não, a gente está começando a entender isso, e isso ainda tem que ser translacionado para o modelo clínico. Então, tem que ir devagar, a gente está começando a entender os mecanismos. Outra coisa que eu queria te falar, Bernardo, é em relação à obesidade. Trabalhos pré-clínicos também, onde a gente desenvolve a obesidade no animal. E aí é o seguinte, na obesidade a gente tem a questão hedônica da obesidade, que aí justamente é a questão da compulsão. E essa compulsão, na verdade, ela mexe justamente com a atividade desses circuitos de recompensa, né? Então, quer dizer, a recompensa é a comida e a pessoa se motiva em estar constantemente buscando essa recompensa, é viciada em dopamina, entendeu? Esse é um caráter, tá? E que eu acabei de citar um estudo com o modelo animal. A outra situação é a questão metabólica da obesidade, né? Então a gente tem, por exemplo, neurotransmissores, neurohormônios que informam o nosso hipotálamo quando a gente está precisando se alimentar. No caso, a grelina informa o hipotálamo lá, núcleos que vão dizer assim, eu estou com fome, eu preciso comer. E a gente tem outras substâncias, como por exemplo leptina, como por exemplo a insulina, que informam outros núcleos do hipotálamo, dizendo que a gente está saciado, não precisa mais comer, certo? Bom, metabolicamente falando, a obesidade ela pode estar relacionada tanto à obesidade com diabetes, como resistência a esses neurotransmissores, né? Esses neurohormônios, né? Ou seja, não adianta o cara liberar leptina através do tecido adiposo, não adianta o cara ficar liberando insulina, que existe uma resistência na ligação dessas substâncias e o cara não se sacia nunca. Então, primeiro eu dei um exemplo de compulsão, estou falando agora de saciedade. Então, animais obesos foram incluídos num programa de dieta com esses animais, aonde apenas um dos grupos usou estimulação auricular. E esse grupo, significativamente, teve uma redução no peso corporal e teve uma redução também, e teve um aumento da saciedade. Esses animais emagreceram. Esses animais, eles tiveram, então, a auriculoterapia produzir um aumento do metabolismo deles. Agora, um detalhe, a estimulação aí não foi vagal, a estimulação vagal falhou nisso. A estimulação que deu certo foi a estimulação da periferia da orelha, a estimulação simpática, certo? Independente do lado. Tá? Então, Tá. quer dizer, existem realmente essas questões a serem respondidas, questão de lateralidade, questão quando eu devo estimular o centro, quando eu devo estimular a periferia, se eu devo combinar essas partes, entendeu? Isso é algo que ainda está sendo pesquisado e discutido. Tá. Pessoal, então você vê que o Marcos traz informações riquíssimas, né? Eu acho que agora a gente já está faltando 5 minutos para encerrar a nossa live. A gente vai começar a responder algumas perguntas. Vocês podem postar mais perguntas. Então, já fica aí algumas questões de pesquisa, tanto básica como clínica, que ainda precisam ser trabalhadas, né? A gente viu que o Marcos ele faz parte de um programa de pós-graduação em neurociências da dor, orientado pelo professor Adair Soares, na UFSC, né? É o LAND, né? O que significa LAND, Marcos? Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação. Certo. Existem outros laboratórios, outros grupos de pesquisa no Brasil também, né? Tem o grupo aqui da Universidade Federal do Ceará, da professora Mariana Vale Delane, que é o laboratório LAFICA, do NPDN da UFC, que trabalha também com modelo de eletroacupuntura na dor e na inflamação. Tem o grupo da Josimari, da Universidade Federal
de Sergipe, que trabalha com dor, tem o grupo da professora Josi, da Universidade Federal de Alfenas, a gente tem alguns pesquisadores que desenvolvem ensaios clínicos, como o professor Arthur Ferreira, do Programa de Ciências da Reabilitação da Uniswan, o professor João Eduardo Araújo, da USP de Ribeirão Preto, e vários grupos, né? O nosso GAIPA está iniciando aqui na UFC também, utilizando as PICs para a saúde pública. Mas, Marcos, a auriculoterapia, a diferença dela para a acupuntura é que, no que a acupuntura a gente ainda tem alguns modelos referenciais teóricos para a prática clínica que são conflitantes, na auriculoterapia essa contradição já não existe, né? A gente tem um referencial teórico que é o quê? Todo processo de disfunção e enfermidade no corpo vai se manifestar na orelha, e aí o clínico basta simplesmente, a partir de uma anamnese, de uma construção de uma hipótese diagnóstica, avaliar essa orelha em termos de inspeção e palpação, identificar os pontos álgicos, né, que estão reativos, doloridos, e fazer a estimulação dessa orelha. Então, a gente tem um estudo publicado na PEN, nos anos 80, que foi pelo professor Terry Ollison, que mostrou a correlação do mapa auricular com as queixas de dores musculoesqueléticas. Então, ele mostrou que em 75% dos casos de pacientes com dor musculoesquelética, uma dor no ombro, ela vai se manifestar na região correspondente do ombro. Uma dor no joelho na região correspondente do orelho, que é a somatotopia auricular, que foi o que a gente disse que a OMS padronizou já na década de 90. Mas e para a prática clínica, professor? Então, na análise, por exemplo, de uma dor que ela tem aí uma característica nociceptiva e uma dor que tem uma característica nociplástica, como é que eu posso aplicar esse conhecimento no meu tratamento? Então, como que eu conduziria o meu raciocínio clínico para a escolha dos pontos? Para tratar uma dor nociceptiva, que é uma dor aguda, por exemplo, com componente mecânico, ou uma dor nociplástica, uma dor que pode ser uma dor crônica, uma dor do paciente com fibromialgia. Qual que é o meu raciocínio clínico? Então, assim, hoje, pelo que eu venho pesquisando e estudando, eu abordaria um paciente de dor nociceptiva, né? Eu abordaria pela orelha esquerda, pelo pavilhão esquerdo, né? Que são os circuitos que estão, digamos assim, deram mais resultado em termos de resposta antinociceptiva, né? Em relação à dor nociplástica, né? Em pacientes, então, onde eu não tenho a questão de lesão propriamente dita, e sim, na verdade, toda uma alteração no contexto de sistema nervoso central, né? Essa resposta parece ser mais evidente do lado direito, né? Essa seria a minha primeira dica, mais pautada em plausibilidade biológica, em estudo pré-clínico, né? O clínico ele tem que estar bastante atento na resposta que o paciente vai apresentando, entendeu? Quer dizer, se o cara não está respondendo muito bem por uma abordagem, por um lado que ele está fazendo, vai ter que testar o outro, entendeu? Se o cara o cara fica bem 3 dias e depois os sintomas pioram, é sinal que ele tem que fazer com mais frequência as sessões dele, entendeu? Então a clínica ela é um pouco diferente, entendeu? A gente traz a bagagem teórica para a clínica, mas eu tenho que estar atento em termos de tentativa e resposta do meu paciente, né? Ô Marcos, para a gente encerrar rapidinho, então, você tem um livro publicado que traz todo esse conhecimento de acupuntura auricular e neuromodulação. Eu queria que você falasse nesses últimos 30 segundos sobre a segunda edição desse livro. Ok, então esse livro, a primeira edição foi em 2009, né? Ele já teve várias edições. Ultimamente ele recebeu aí uma roupagem diferente, que incluiu neuromodulação, né? Esse livro de acupuntura com a neuromodulação está na segunda edição já. A primeira edição ele esgotou um pouco mais de 6 meses, né? E essa segunda edição, aproveito para agradecer, Bernardo. Vai encerrar,